O Princípio série completa. Prepare-se para uma jornada inesquecível. Hoje você vai assistir a todos os episódios da série O Princípio, reunidos em um só vídeo. Acompanhe aventuras emocionantes e lições valiosas que mostram a importância do amor, da coragem e da união. Venha viver essas histórias incríveis com a gente. O Princípio, episódio 1. Oi crianças, sejam bem-vindos à nossa série O Princípio. Vamos aprender um pouco nesse primeiro capítulo sobre como tudo começou? Bora lá! No começo, não havia nada, nadinha mesmo. Nem o céu, nem o mar, nem as montanhas. Tudo era escuridão e só Deus estava lá com um plano brilhante. Então, ele disse, haja luz, e, como num passe de mágica, a luz apareceu, iluminando tudo. Era o primeiro dia. Mas isso foi só o começo. No segundo dia, Deus separou as águas e fez o céu. Ah, que coisa linda ficou! No terceiro dia, ele fez surgir a terra firme e, com ela, árvores, flores e todas as plantas que você pode imaginar. No quarto dia, pendurou o sol no céu para brilhar de dia e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. No quinto dia, o mar ganhou vida com peixes saltitantes e os céus foram preenchidos com aves coloridas que voavam para lá e para cá. No sexto dia, Deus criou todos os animais, leões, elefantes, borboletas e, por fim, criou algo muito especial, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Eles eram diferentes de tudo o que havia sido criado, porque podiam conversar e pensar. E no sétimo dia, Deus olhou para tudo o que tinha feito, viu que era muito bom e descansou. Afinal, criar o mundo é um trabalho e tanto, né? Uau! Vimos como o mundo foi criado, mas ainda tem muita aventura pela frente. Nos próximos episódios vamos descobrir o que vai acontecer. O Princípio, episódio 2. Depois de criar o mundo, vem aí uma nova história cheia de magia e aventura. Vamos conhecer Adão e Eva, os primeiros humanos, e o lindo jardim onde viviam. Mas nem tudo vai ser tão tranquilo por aqui. Prontos para descobrir o que acontece? Adão e Eva moravam num lugar maravilhoso chamado Jardim do Éden, onde tudo era perfeito. As árvores eram cheias de frutas saborosas, os animais eram amigáveis e não havia preocupações. Eles tinham um relacionamento especial com Deus, que vinha conversar com eles todos os dias. Havia apenas uma regra, não comer o fruto de uma árvore especial no meio do jardim. Só que, um dia, apareceu uma serpente bem esperta e começou a falar com Eva. Vai lá, prova só um pedacinho dessa fruta. Não faz mal, e você vai ficar tão esperta quanto Deus. Eva olhou para a fruta, achou bonita e, mesmo sabendo da regra, acabou dando uma mordida. Depois, ofereceu a Adão, que também comeu. Mas logo perceberam que tinham feito algo errado. Sentiram vergonha e se esconderam. Deus chamou por eles, e Adão e Eva confessaram o que haviam feito. Deus ficou triste, porque sabia que isso significava que eles não poderiam mais viver no jardim. Então, Adão e Eva tiveram que sair e começar uma nova vida fora do Éden. Eles aprenderam que obedecer a Deus é muito importante e que as escolhas têm consequências. Mas, mesmo assim, Deus ainda os amava e cuidava deles. Que história emocionante! Será que as coisas vão melhorar para Adão e Eva? Venha ver a próxima aventura e conheça os irmãos Caim e Abel no próximo episódio. O Princípio, episódio 3. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor e cuidava das plantações, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Um dia, os dois decidiram oferecer presentes a Deus. Abel trouxe o melhor cordeiro do seu rebanho, mas Caim trouxe algumas frutas e grãos que sobraram da colheita. Deus gostou do presente de Abel, mas não ficou tão satisfeito com o de Caim.
Isso deixou Caim muito irritado e com ciúmes de seu irmão. A raiva de Caim foi crescendo, e, no momento de fúria, ele fez algo terrível, atacou Abel e o machucou gravemente. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, ele respondeu: "Não sei. Por acaso sou responsável pelo meu irmão?" Mas Deus sabia o que tinha acontecido e explicou para Caim que o que ele fez não foi certo, e que a raiva e o ciúme nunca levam a coisas boas. Caim aprendeu, da pior maneira, que precisamos controlar nossos sentimentos e que devemos amar e cuidar das pessoas, principalmente da nossa família. Uau, quanta emoção na história de Caim e Abel! Mas o que será que vai acontecer a seguir? Junte-se a nós e embarque na incrível história de Noé e a Arca no próximo episódio. O princípio, episódio 4. Com o tempo, o mundo foi ficando cheio de pessoas, mas muitas delas não se comportavam bem e faziam coisas erradas. Deus ficou triste ao ver tanta maldade e decidiu limpar a terra com um grande dilúvio. Mas havia uma família diferente, a de Noé, que obedecia a Deus e vivia de forma justa. Então, Deus deu uma missão especial para Noé: construa uma arca enorme e leve para dentro dela um casal de cada animal, além da sua família. Vou mandar uma grande chuva que vai inundar toda a terra. Noé, sem questionar, começou a construir a arca, mesmo com as pessoas rindo e duvidando. Quando tudo estava pronto, os animais começaram a chegar, marchando 2 a 2, girafas com seus pescoços compridos, elefantes enormes, até pequenos ratinhos. Quando todos estavam a bordo, as portas se fecharam e a chuva começou a cair. Choveu por 40 dias e 40 noites, e a água cobriu tudo. Mas a arca flutuava segura sobre as águas. Depois de algum tempo, a chuva parou e as águas começaram a baixar. Finalmente, Noé soltou uma pombinha para ver se havia terra seca, e ela voltou com um ramo de oliveira. Era o sinal de que a terra estava pronta para eles saírem. E como promessa de que nunca mais inundaria o mundo, Deus colocou um arco-íris lindo no céu. Noé e sua família saíram da arca, felizes e agradecidos por estarem seguros. Isso foi incrível. Noé e os animais enfrentaram a tempestade juntos. Mas o que será que vem depois? Prepare-se para descobrir a próxima aventura com a Torre de Babel. O princípio, episódio 5. As pessoas se espalharam pela terra, mas, em um lugar chamado Babel, decidiram que queriam ser famosas e poderosas. Vamos construir uma torre tão alta que chegue ao céu, disseram. Eles começaram a trabalhar sem parar, tijolo por tijolo, e a torre ficava cada vez mais alta. Eles queriam ser os maiores e os melhores, mas esqueceram de ser humildes e pensar em Deus. Deus olhou para aquela construção e pensou: essas pessoas estão se achando muito importantes e esquecendo de quem realmente é poderoso. Então, para impedir que continuassem com a torre, Deus fez uma coisa engraçada: misturou as línguas de todos eles. De repente, um não entendia mais o que o outro falava, e tudo virou uma bagunça. Ninguém conseguia trabalhar junto, e eles acabaram desistindo de construir a torre. Assim, as pessoas se espalharam pelo mundo, e a torre ficou inacabada. Foi um lembrete de que devemos ser humildes e obedientes a Deus, em vez de nos acharmos mais do que realmente somos. Que bagunça de línguas! A história da Torre de Babel foi cheia de surpresas. Venha ver o que Deus vai fazer a seguir com Abraão e a promessa no próximo episódio. O princípio, episódio 6. Nossa jornada nos leva a conhecer Abraão, um homem que recebeu uma promessa incrível. Vamos ver como ele viveu grandes aventuras e aprendeu a confiar que tudo daria certo. O que será que ele vai descobrir pelo caminho? Venha se aventurar com a gente. Abraão era um homem muito fiel a Deus, sempre seguindo suas orientações, mesmo quando as coisas pareciam estranhas ou impossíveis. Um dia, Deus chamou Abraão e fez uma promessa incrível: Abraão, você vai ter uma família tão grande que será impossível contar.
Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu e os grãos de areia na praia. Só que havia um problema. Abraão e sua esposa, Sara, já eram bem velhinhos e nunca tinham tido filhos. Como eles teriam uma família tão grande? Mesmo assim, Abraão acreditou na promessa de Deus e continuou esperando. Anos se passaram e nada de um bebê. Sara, que também queria muito ser mãe, chegou a rir quando ouviu um anjo de Deus dizer que ela teria um filho. Ter um bebê agora? Só pode ser uma piada, pensou ela. Mas Deus nunca falha em suas promessas e o impossível aconteceu. Sara, com quase 90 anos, teve um filho e eles o chamaram de Isaque, que significa um riso, porque Sara riu de alegria. Abraão e Sara aprenderam que Deus pode fazer qualquer coisa, mesmo quando tudo parece impossível. Uau, Deus realmente cumpriu sua promessa a Abraão. Mas a história continua. Não perca a emocionante jornada de Isaque e Rebeca no próximo episódio. O princípio, episódio 7. Quem será que está vindo por aí? É Isaque, filho de Abraão, em busca de uma grande alegria na vida. Neste episódio, vamos ver como ele encontrou Rebeca e como essa história de amor começou. Vamos viajar juntos por momentos emocionantes e felizes. Quando Isaque cresceu, seu pai, Abraão, sabia que era a hora de ele encontrar uma esposa. Abraão queria alguém especial para Isaque, então ele chamou seu servo mais fiel e disse: "Vá até minha terra natal e procure uma esposa para meu filho." O servo partiu com muitos presentes e uma caravana de camelos. Chegando à cidade, ele parou perto de um poço e fez uma oração: "Deus, mostre-me a moça certa. Se eu pedir água a ela e ela me oferecer água para os camelos também, saberei que é a escolhida para Isaque." Antes mesmo de ele terminar de falar, apareceu Rebeca. Ela era gentil e generosa, e quando o servo pediu água, ela não só lhe deu, mas também tirou água para os camelos, sem nem saber o motivo do pedido. O servo ficou muito feliz e explicou a missão especial dele. Rebeca aceitou o convite para ser a esposa de Isaque, e quando ela chegou, Isaque a viu e a amou imediatamente. Eles sabiam que Deus tinha planejado tudo, mostrando que confiar em Deus nos ajuda a encontrar o que é certo para nós. Que história bonita! Isaque e Rebeca encontraram um ao outro graças ao plano de Deus. O que será que vem a seguir? Prepare-se para conhecer os irmãos Jacó e Esaú no próximo episódio. O princípio, episódio 8. A história continua com os irmãos Jacó e Esaú, dois meninos que vão viver aventuras cheias de emoção, mas também alguns conflitos. Será que eles vão conseguir se entender? Venha ver com a gente o que vai acontecer. Jacó e Esaú eram gêmeos, mas bem diferentes. Esaú nasceu primeiro e era forte, corajoso e cheio de pelos vermelhos. Jacó, por outro lado, era mais tranquilo e gostava de ficar em casa. Naquele tempo, o filho mais velho recebia uma bênção especial e a maior parte das riquezas da família. Um dia, Esaú voltou para casa faminto depois de caçar, e Jacó estava cozinhando uma sopa deliciosa. "Me dá um pouco dessa sopa", pediu Esaú. Jacó, esperto como era, respondeu: "Eu te dou a sopa se você me der o seu direito de filho mais velho." Esaú, sem pensar muito, concordou. Mas o tempo passou, e Jacó ainda queria a bênção do pai, Isaque. Com a ajuda da mãe, ele se disfarçou de Esaú para enganar o pai idoso e cego. Isaque deu a bênção a Jacó, pensando que era Esaú. Quando Esaú descobriu, ficou furioso e prometeu se vingar. Jacó teve que fugir para longe e passou muitos anos longe de sua família. Mas com o tempo, Jacó mudou. Ele decidiu voltar para casa e enfrentar Esaú. Com medo, Jacó enviou presentes e pediu perdão. Surpreendentemente, Esaú correu para abraçar Jacó e o perdoou. Os irmãos se reconciliaram, mostrando que o perdão é mais forte do que qualquer erro. Que aventura entre irmãos! Será que Jacob e Esaú vão se entender? Continue assistindo para descobrir a incrível história de José e seus sonhos no próximo episódio. O princípio, episódio 9. Prepare-se para viajar pelos sonhos de José, um menino que teve visões incríveis sobre o futuro. Vamos ver como essas visões mudaram sua vida e o levaram a viver grandes aventuras e desafios. Não perca essa história cheia de emoção. José era um dos 12 filhos de Jacó, e ele era o favorito do pai. Jacó até deu para ele uma túnica especial, cheia de cores brilhantes, o que fez com que seus irmãos ficassem com muita inveja.
Como se não bastasse, José ainda tinha sonhos estranhos que deixavam seus irmãos irritados. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e o meu ficou em pé enquanto os seus se inclinavam diante dele, dizia José. Os irmãos ficavam furiosos, achando que José se achava melhor do que eles. Cansados dos sonhos de José, os irmãos tramaram uma coisa terrível. Venderam José como escravo para mercadores que iam para o Egito e mentiram para Jacó, dizendo que ele tinha sido atacado por um animal selvagem. No Egito, José enfrentou muitos desafios, mas nunca perdeu a fé em Deus. Ele foi parar na prisão, mas sua habilidade de interpretar sonhos chamou a atenção do faraó. O faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e José explicou que o sonho significava 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó fez de José o responsável por toda a comida do Egito. E adivinhem, os sonhos de José estavam prestes a se realizar de uma maneira surpreendente. Uau, José passou por altos e baixos, mas ainda não acabou. O que será que vai acontecer quando ele encontrar sua família novamente? Não perca o emocionante final no próximo episódio. O princípio, episódio 10. Depois de tantas aventuras e desafios, será que José vai conseguir reencontrar sua família? Neste episódio final, vamos descobrir como o amor e o perdão podem unir as pessoas novamente. Prepare-se para um final cheio de surpresas e emoção. A fome que José previu chegou e seus irmãos, sem saber que ele estava vivo e governando o Egito, foram para lá em busca de comida. Quando chegaram, não reconheceram José, mas ele os reconheceu imediatamente. Em vez de revelar quem era, José decidiu testá-los para ver se tinham mudado. Ele os fez passar por algumas provas e até os assustou um pouco. Mas no fundo, José ainda amava seus irmãos e sentia muita saudade da família. Finalmente, José não aguentou mais e disse: "Eu sou José, seu irmão." Os irmãos ficaram chocados e com medo, pensando que ele se vingaria por terem o vendido como escravo. Mas, para surpresa deles, José os perdoou e disse: "Não fiquem com medo. O que vocês fizeram foi para o mal, mas Deus transformou isso em algo bom, para salvar muitas vidas." José abraçou cada um dos seus irmãos e chorou de alegria. Então José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a família para viverem no Egito. Foi uma reunião emocionante e cheia de lágrimas de felicidade. Eles aprenderam que o perdão é um presente precioso e que Deus sempre tem um plano, mesmo nos momentos mais difíceis. Que história incrível de perdão e amor! Deus tinha um plano para José o tempo todo. Fique ligado para mais aventuras emocionantes e lições incríveis em nossas próximas histórias. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.